e os problemas de conflitos com indígenas não cessam. Apesar de ter tido uma certa redução, a verdade é que apenas no estado do Mato Grosso do Sul são 150 propriedades rurais que têm essa questão. Produtores que não podem trabalhar, que não conseguem ter acesso às suas próprias terras e até áreas de produção que foram incendiadas por indígenas. É o que você vai conferir nessa reportagem exclusiva do Canal do Boi, que foi produzida por Thalia Godoy, e a reportagem é de Gadiel Chaparro e também do Vinícius Souza. Nas imagens, a lavoura de milho destruída pelo fogo. O registro é de Dourados, interior de Mato Grosso do Sul. Na região, se estende por anos um conflito relacionado a direitos territoriais entre produtores rurais e indígenas. Quem registrou tudo foi o Alan, produtor invadido. É muito difícil. Você saber que você é proprietário de um imóvel, do que seja, e você não ter paz, você não mandar no que é seu, você ser impossibilitado de produzir. Nós hoje não conseguimos produzir nessa área. De acordo com o proprietário, a fazenda está invadida há cerca de 2 anos. Na justiça, ele aguarda a resolução do processo para ter a posse de suas terras novamente. Estamos com ações na justiça, com interdito proibitório, protegendo a nossa propriedade. A argumentação deles é essa. Em virtude de um trabalho de demarcação que foi feito dentro do perímetro da aldeia, eles falam que alguém tomou essas hectares deles, o que é uma falta de verdade. Porque isso jamais significa que algum dos meus produtores entrou e desocupou terra indígena. É muito comum, se você pegar um procedimento de qualquer fazenda e fizer um georreferenciamento com equipamentos modernos, ou vai sobrar ou vai faltar hectares. Porque a época que foi feito isso, a medição era feita a corda, a medição era feita de motos que não tinha, ninguém tinha GPS. Ainda mais a aldeia, que foi feita em 1917. Então, ou pode faltar ou pode sobrar, mas não significa que alguém entrou na tua área e tomou aquela área de você. Em Mato Grosso do Sul, são cerca de 150 produtores invadidos, boa parte deles aqui no município de Dourados. Todos os produtores que foram invadidos buscam na justiça o direito de retornarem às suas propriedades. De acordo com a FUNAI, nos últimos 10 anos, cerca de 450 famílias indígenas acampam ao redor do município de Dourados em uma reserva, numa ação que eles chamam de retomada. Então nós temos um monte de relato de propriedades que o agricultor parou, a única atividade que ele tinha era a atividade rural e ele deixou de ser produtor. Ele não tem mais a terra, o direito de trabalhar dele foi tirado. Então ele não tem mais produção. E aí o problema maior ainda tem o produtor rural, quando ele vai fazer a sua plantar, colher, ele tem que passar com máquinas ali, tem que gradear, e nessas áreas ele não consegue fazer nada disso. Muitos produtores se sentem ameaçados e temem que uma invasão possa acontecer a qualquer momento. Hoje vocês são produtores que não estão em situação de invasão, mas quase foram invadidos há cerca de 2 anos. De lá para cá, como que vocês convivem com essa realidade? Então, a gente vive um dia por vez, né? E as noites nossas aqui são terríveis por conta das tentativas de invasão, né? E dos ataques. Que eles vêm em torno da casa, gritando que vão invadir, que vão pegar os animais, que vão pegar a gente, que é pra gente ir embora. Então é isso que a gente tem passado aqui. Vocês estão aqui há mais ou menos cerca de quanto tempo? Então, é uma história, né? Meu avô adquiriu isso aqui, comprou do João Vicente Ferreira em 1928. E desse tempo todo pra cá eu convivo, sou nascido aqui, meu pai já nascido aqui. E a gente tem vivido essa situação. Que nós entendemos que todos aqueles produtores rurais que detêm títulos de boa-fé, eles devem ser indenizados justamente porque entendemos que esse processo de conflito, ele nasce da ação e da omissão do Estado brasileiro. A ação, a partir do momento em que induziu o processo de colonização em Mato Grosso do Sul, boa parte desses títulos, especialmente na região de Dourados, eles são derivados da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, a famosa Marcha para o Oeste, e há vários relatos, né, relatos inclusive do próprio, da época do SPI, do Serviço de Proteção Índio, em que ele relata
que o Estado teria ali desocupado de forma forçada áreas ocupadas por povos indígenas para que houvesse alocação de produtores rurais. No final deste mês, um julgamento do STF pode resolver este impasse. A decisão do tribunal decide se houve um erro histórico e dá direito aos indígenas sobre as terras ou se vai adotar um marco no tempo, embasado na promulgação da Constituição de 88, em que os povos indígenas que não estavam no território não terão direito a eles. Uma solução para esses conflitos tem a ver com a primeira parte da sua pergunta, ou seja, se o Estado brasileiro errou ao titular terras indígenas, sabendo que era terra indígena, chamou de devolutas, né? E titulou a si mesmo, esse mesmo Estado agora tem que indenizar os proprietários, porque quem tem o título legal da terra, ele não tem culpa nenhuma. De Dourados, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza.